for o fim da linha, o que parece que realmente é, nessa história do Marinho com o Flamengo, ele vai fazer falta ao rubro-negro? Pois é, Marcela, eu tenho muita dificuldade para acreditar que essas situações disciplinares que dizem respeito ao tipo de relação que um jogador tem com o grupo de trabalho, com o ambiente no dia a dia do clube, os deveres, as tarefas e tal, eu tenho muita dificuldade para crer que essas coisas são, assim, elas simplesmente acontecem do nada, por um lapso ou um momento de irritação. Eu não consigo acreditar nisso. Então, na medida em que está claro que o Marinho tem portas abertas em outro lugar e, evidentemente, algum tipo de sondagem já aconteceu, a minha impressão é que essa é uma situação na qual ele precipita uma conversa ou até um rompimento, porque ele não está satisfeito, ele acha que teria oportunidades em outro lugar. E aí o jogador leva a essa situação, porque se havia, nesse caso específico, uma determinação da comissão técnica para todos os jogadores, até aqueles que tinham problemas e já tinham relatado esses problemas, viajarem para o Chile, por que você vai ser o único que não vai viajar? Então você quer arrumar você quer criar uma ocorrência, um BO, né? E talvez esse BO seja do seu interesse. Eu não consigo achar que é uma coincidência ou simplesmente uma falha. Lamento, as pessoas, muitas delas preferem, né, sempre acreditar e tal. Eu, quanto mais vejo esse tipo de coisa, menos acredito. Eu queria te ouvir também, Zupá, que curiosamente o Marinho trabalhou com o Sampaoli, foi muito bem, né, no Santos. A gente até tratou disso, teve aquela tela, quem já jogou, quem já conhece, e ele começou, até foi titular logo no começo. O primeiro jogo, exato. E talvez você fala, poxa, contava com mais minutagem menos do Sampaoli. E respondendo a pergunta da Marcela para o André, não vai fazer falta. Não vai fazer falta, não vai fazer falta final, acabou-se. Porque o Marinho não é uma peça bem utilizada pelo Flamengo, assim, o Marinho não produziu no Flamengo. E eu me lembro que quando o Flamengo contratou o Marinho junto ao Santos, a gente debatia que é um bom negócio. E eu lembro ter trazido o lado de que, assim, para o Marinho eu achava que era um bom negócio, porque, enfim, o Marinho estava saindo do Santos para ir para o clube mais poderoso do país, que é o Flamengo na atualidade. Para o Flamengo eu tinha dúvidas, porque o Flamengo... E ainda nem uma questão de qualidade, assim. Eu não acho que o Marinho seja um craque, não acho que o Marinho seja um pereba. Assim, o Marinho atingiu níveis na carreira dele, ao longo da carreira dele, que é longa, né? O Pedro disse que ele vai fazer 33 anos, níveis muito altos, né? Quando ele jogou pelo Ceará, quando ele jogou pelo Vitória, 2016, ele jogou muito de lá, ele foi para a China arrebentar e ganhar dinheiro, muito merecido. No Santos ele foi o melhor jogador do continente. Tinha gente que enchia o saco do Tite porque o Marinho porque não foi para a seleção brasileira. Então ele atingiu. O grosso da carreira dele não foi nesse pico, foi para baixo. Mas ele chegou já a atingir. A questão é que o Marinho é um jogador de um jogo muito individual. O Marinho é um jogador individualista, não é porque ele é egoísta, mas é porque o jogo dele não é coletivo. E o Flamengo é um time onde os craques conversam entre si. O auge desse Flamengo não é o auge do individual, é o auge do coletivo potencializado pelo talento dos craques, é a combinação entre eles. E o Marinho não é esse cara, nunca foi. Já estava acontecendo há algum tempo. Você estava falando que nunca acredita que é uma coisa só que acontece do nada em relação ao Marinho, também nunca é apenas um fator que faz tudo isso ocorrer. E eu queria que você falasse também sobre como isso pode ser prejudicial para o time do Flamengo. O ambiente interno? O ambiente interno. É um ambiente tenso, é um ambiente em que há muitos egos, como é normal acontecer nos vestiários, né, nos clubes, nos times em que há muitos jogadores consagrados, sejam esses jogadores que conquistaram as coisas antes de chegar ao clube, esse que nós estamos tratando, ou jogadores que conquistaram muita coisa ali. No caso do Flamengo, tem jogadores com as mais diferentes trajetórias. Eu acho que isso é inerente aos elencos estrelados, né? Pelo que a gente conversa com treinadores, com jogadores, é muito difícil encontrar ambientes onde todo mundo realmente se abraça, sabe separar as diferenças pessoais e entender que existe algo maior acima deles e que é por esse algo que é preciso trabalhar, mas que às vezes as coisas acabam acontecendo dentro do campo de futebol, porque, né, o talento e os trabalhos bem conduzidos, eles levam a isso em muitas ocasiões. Então,
Se há algum problema agora atrapalhando o trabalho deste técnico, do que está lá agora, que é o Sampaoli, não é uma situação nova em termos desse novo Flamengo que existe desde a reestruturação administrativa, o altíssimo poder de investimento e a construção de elencos, né? Existem muitos jogadores que ainda permanecem desde a volta a conquistar títulos, mas são elencos que a gente pode separar, porque tem jogadores chegando também, e são jogadores que, né, fazem parte desse contexto. Gente muito talentosa, muito competitiva, muito capacitada. Então, bom, o futebol, ele tem isso, os grupos maiores, eles acho que não existem sem esse tipo de vaidade. Às vezes há um controle maior, às vezes há um controle menor. O Flamengo não é diferente. Vamos falar do Marinho nesse lado São Paulo, mas pelo técnico do São Paulo, Dorival, que foi treinador vitorioso no Flamengo na temporada passada. Marinho pelo Flamengo sob o comando de Dorival Júnior. Fez 24 jogos, dos quais 15 como titular, minutos em campo 1.324, gols 5, assistências 4, minutos para participar de gols 147,1. Dá para dizer que foi um dos momentos, se não o melhor momento do Marinho no Flamengo, quando o Dorival estava no comando. Como é que você vê essa história do Marinho na perspectiva tricolor, na perspectiva também do Dorival? Eu acho que esses números, eles se explicam, os números do Marinho com o Dorival no Flamengo, muito pela maneira que o Dorival geriu o elenco na reta final da temporada, quando ele começou a botar time reserva no Brasileiro, para pensar nas Copas, porque era o que o Flamengo tinha como prioridade. E o Dorival foi muito criticado por ter entre aspas, né, aberto mão do Brasileiro com as formações alternativas, que foi onde o Marinho teve mais espaço. Porque no time principal o Marinho não foi tão titular assim na equipe do Flamengo mesmo com o Dorival. Assim, eu tenho dúvidas pelo tipo de jogo. De novo, o Dorival vai construir no São Paulo bastante coletivo e o Marinho é um jogador pouco coletivo em seu jogo. Eu acho que para peça de elenco ele pode agregar. Para ser titular absoluto, eu acho que vai depender muito de qual Marinho, né? É claro que o Marinho do Santos joga em qualquer time, tirando o Flamengo e tal. Assim, jogadores no elenco, o Marinho ganha um salário mais alto, aparentemente, do que as principais lideranças do São Paulo. Acho que para a composição de elenco pode ajudar. Na minha visão, para agora, apenas para isso. Eu concordo, eu penso assim também, mas eu acho que tem uma coisa que é favorável a essa hipotética transferência do Marinho para o São Paulo. No elenco do São Paulo, esquece que hoje o técnico é o Dorival e como ele enxerga o jogo e o que ele tem feito, né? No elenco do São Paulo tem poucos jogadores que decidem partidas, né? Ele foi montado por outro técnico, pelo Rogério, meio à imagem e semelhança do time que o Rogério pretendia montar, e era um time que tinha sua principal força, na ideia da comissão técnica anterior, um futebol evidentemente muito coletivo, porque o momento de investimento do São Paulo não lhe permite trazer jogadores, entre aspas, que ganham jogos, né? Isso é uma força de expressão. Sim. O Pato, potencialmente, pode ser um jogador que ganha jogos. E é por isso que a comissão técnica atual do São Paulo deu ok para a contratação, desde que, evidentemente, as proteções que o clube precisava colocar sobre a mesa foram aceitas pelo outro lado. O Marinho se enquadra nesse tipo de jogador também. As capacidades individuais do Marinho, que o Gustavo mencionou, ajudam demais ao São Paulo em situações nas quais o poderio coletivo do time pode não estar resolvendo o problema. E ele é um jogador que pode ser sacado não retirado, mas utilizado para tentar solucionar. Então eu entendo o movimento, se é mesmo que o São Paulo negocia e pretende ter o Marinho, estou falando em uma ideia, uma suposição, mas eu entendo, num elenco que não tem tanto valor individual, são poucos jogadores que você enxerga dessa maneira, você ter a possibilidade de contar com alguém como o Marinho é algo que vale a pena. Pois é. Vamos seguir. Não fica como titular, fica como reserva, não servia para o Flamengo, mas serve para o São Paulo. Todo mundo se organiza assim, né? Precisa ver a questão de grana também, né? Ele vai ter que diminuir o salário. Pagar claro, como o elenco do São Paulo receberia, né? É claro, mas o futebol é feito também do encaixe de jogadores que não servem aqui e servem ali. Sim, total. Isso é basicamente, isso é o futebol. Sim. Então, vamos... Então tá aí, galera. Primeiramente, todos os créditos aí pra ESPN Brasil aí. Link do canal da ESPN na descrição aí, galera. Todos os créditos pra ESPN Brasil aí. Tá aí, ó, o número do Marinho com
com o Dorival, né? São 24 jogos, 15 como titular, fez 5 gols e 4 assistências. Não é um número ruim não que ele teve com o Dorival não, né? Eu tenho um pé atrás com o Marinho, eu não acho ele um mau jogador, mas eu tenho um pé atrás com o Marinho sim, a fase dele não é legal, tal, mas o Dorival parece que aprovou, né? Então, se o salário for mais baixo do que ele ganha no Flamengo, for no padrão ali do teto salarial de São Paulo, tá ótimo, cara, tá ótimo, né? O Marinho é um bom finalizador, tem o drible, né? Tem o X1 ali que o São Paulo hoje precisa muito. Não sei a opinião de vocês, mas eu acho bom reforço, dá pra arriscar. Não sei a opinião de vocês. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta a opinião de vocês aí. Vocês aceitariam o Marinho no nosso tricolor? Comenta aí, valeu? É nóis, vamos São Paulo!